Retrospectiva 2013. Apoio Cultural. Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas. Nós devemos agora construir um projeto único, e esse projeto se chama Limeira. Asfalto novo já afunda. É de uma falta de respeito com o cidadão absurdo. Para mim não se trata de mera coincidência. Eu acredito que é ação de criminosos. Nós estamos aqui todos apavorados porque punharam fogo. Toda a mobilização foi feita através da internet, rede social. Alguns ônibus que tentavam passar pela manifestação estão tendo que recuar. Essa manifestação está sendo um reflexo da população. O Brasil acordou. Os ônibus tudo velho, tudo quebrado por dentro, ninguém se preocupa de arrumar. Estava tentando resolver. É a mesma coisa de tirar um fio seu, né? Ela preferia aguentar as pontas até onde mesmo. Tava aqui que o pessoal começou a correr por causa do ataque da abelha aí. Sentava as duas ali na cadeira e ficava conversando. Olá! Olá! Manifestações nas ruas, escândalos políticos, falta de medicamentos, inovações ou superação no esporte. Para você, qual foi a notícia de 2013? A partir de agora, nós vamos rever imagens e reportagens que fizeram história desse ano que termina e os 20 fatos marcantes de 2013. Aqui na TV Jornal, mais um ano, o povo teve voz. Tá bem péssima a situação. Limeira tá abandonada. Tá errado isso aqui. A gente não aguenta mais. Eles abriram a boca. Estou 2 horas aqui na fila. Limeira, desse jeito, é uma vergonha para a nossa saúde. Vai ter que aguentar a fila todo mês. E denunciaram uma série de problemas. A unidade básica de saúde do Jardim Nossa Senhora do Amparo está fechada para reforma há 1 ano. Nunca mais apareceu ninguém. O ginásio era para ser de esportes, mas nos últimos meses está sendo de problemas. Por aqui muita gente descarta materiais impróprios. Para quem mora perto da região, uma dor de cabeça constante. Acabam jogando outros tipos de lixo. Um mau cheiro, tem gente que põe fogo aí, é terrível. Problemas também na área rural. A estrutura está apodrecendo. Isso porque a ponte, que é feita de madeira, está há pelo menos 5 anos sem reparos. É uma vergonha, né? Nosso sítio aqui, que tanto a gente dependeu, agora virar uma situação dessa que não consegui consertar uma ponte. Mães lutaram pelos filhos. O problema, no entanto, é que, segundo a mãe, o alimento não estaria sendo distribuído pela prefeitura. Eu fui na prefeitura e me orientaram que está em falta esse leite na prefeitura. Um descaso, porque não é eles que dependem disso, é a gente, né? As pessoas que é cidadão. Ana Paula precisou de um medicamento para o filho durante a madrugada. Ela procurou a farmácia 24 horas, mas não conseguiu ser atendida porque o prédio estava fechado. Essa mulher, que preferiu não se identificar, diz que teve que recorrer ao Hospital da Criança quando o filho, de apenas 7 meses, teve febre alta. Ela diz ter passado por muitas dificuldades na hora do atendimento. Fiquei mais de 1h30 lá. Não foi oferecida nenhuma medicação até o médico atender. Uma enfermeira apenas para fazer a triagem, para fazer a medicação, para preparar a inalação. Ela estava sozinha para fazer todo o serviço.
E nas escolas e creches, quantas reclamações. Os pais dos alunos que estudam no Centro Infantil Fábio Franco de Oliveira, no bairro Vista Alegre, estão assustados com a falta de segurança na instituição de ensino. Os pais dos alunos reclamam da falta de informações na escola professora Cassiana Maria Soares Lense, no SECAP. De acordo com eles, a merenda escolar completa deixou de ser servida há uma semana. Estão dando pão com mussarela, pão com mortadela para as crianças e não tem merenda. O grito estava entalado na garganta e em junho Limeira se encorajou com um exemplo que veio dos 4 cantos do país e também foi às ruas. O manifesto foi organizado por meio das redes sociais e cerca de 10 mil pessoas aderiram ao movimento. No centro das reivindicações, o transporte público, mas eles queriam mais. Foi um exemplo de civilidade, mas que também exibiu cenas de vandalismo. Um grupo invadiu o gramado da prefeitura. Além de fogos de artifício, 2 bombas foram explodidas no meio da multidão. De acordo com a polícia militar, 2 lojas foram depredadas. Essa na Avenida Fabrício Vanpré e uma outra na Avenida Santa Bárbara. Além dos atos da prefeitura, os manifestantes foram até a Câmara de Limeira. Eles ocuparam várias partes do prédio, inclusive o plenário. A sessão teve que ser suspensa. Alguns vereadores se afastaram. O presidente da Câmara, Ronei Martins, tentou conversar com os manifestantes, mas foi vaiado. Também atiraram um ovo contra o parlamentar. Em Cosmópolis, a tensão foi na praça de pedágio. O clima foi tenso ao longo de todo o dia e em vários trechos das rodovias da região. Os manifestantes bloquearam a passagem dos veículos no pedágio da rodovia que liga Cosmópolis a Campinas. E cenas de destruição. Eles atearam fogo em pneus pela manhã e depois destruíram 3 cabines de pedágio. Os manifestantes cobram a redução da tarifa de R$ 6,20 para R$ 3. Ônibus foram incendiados, as câmeras de segurança registraram tudo. Os rapazes foram identificados por meio de imagens das câmeras de segurança da concessionária Rota das Bandeiras. É possível observar o momento exato em que o grupo entra no veículo e ateia fogo. Depois, todos correm. A ação chegou até a prefeitura de Cosmópolis. O movimento se espalhou e assistimos protestos de várias categorias. O grupo se reuniu pela manhã. A todo momento, proprietários de locadoras de vans chegavam de várias cidades da região. Eles colocaram faixas nas vans exigindo a regulamentação do serviço de transporte intermunicipal para as vans. A carreata saiu de Limeira às 10 horas da manhã. O trânsito chegou a ser interditado por alguns minutos e depois seguiu lentamente até o pedágio sentido Araras. Até os médicos estavam insatisfeitos. Para o presidente da Associação Paulista de Medicina em Limeira, a decisão do governo federal em trazer médicos estrangeiros para trabalhar no país deve prejudicar inclusive os pacientes. Quais são os médicos estrangeiros que virão? Os melhores? Pergunto eu. Provavelmente não, porque os melhores estão fixados e estão trabalhando lá. Os estudantes também pediram mudanças. Professores, funcionários e os estudantes se reuniram e em passeata desceram para a região central, reivindicando melhorias na educação e também para os profissionais das escolas técnicas do Centro Paulo Souza. E acabamos de ver que as manifestações que ganharam as ruas do país começaram pela insatisfação no transporte público. Uma situação também vivida em Limeira. Aqui, em agosto, a tarifa foi reduzida de R$ 2,85 para R$ 2,75. Um benefício que representou pouco perto de tantas reivindicações. É muito difícil pra gente, que depende deles pra andar. Você perde um, pronto, pode esquecer. Senta e fica. Já vem reclamando faz Sujo, tempo. A maioria das vezes que demora muito pela situação,
Ele foi destaque e alvo de críticas quase diárias. Eu já fiquei 1 hora esperando o ônibus. Hoje em dia andar de ônibus está muito difícil. O transporte público de Limeira, em 2013, virou notícia. Testemunhamos usuários do serviço revoltados com os descasos. Sempre superlotado. Os ônibus tudo velho, tudo quebrado por dentro, ninguém se preocupa de arrumar. Até para os deficientes faltou respeito. O motorista nem sabia fazer a rampa descer manualmente. Enquanto isso, um projeto polêmico surge na prefeitura: dar mais dinheiro, o tal subsídio às empresas responsáveis pelo transporte. O prefeito condicionou a aprovação deste projeto à redução de 10 centavos na tarifa, além do que já recebiam, uma injeção de mais R$500 mil por mês às empresas. A concessão está muito ruim, então arruma primeiro a concessão e depois dá o subsídio. Até a aprovação na Câmara de Vereadores, em meio a protestos, um festival de justificativas. O subsídio vai nos ajudar a equilibrar o sistema e fazer todas as melhorias que precisam. Os manifestantes não concordaram com a votação de urgência e começaram a desafiar o presidente da Câmara. Eu preciso prosseguir a sessão, quero o senhor queira ou não. A pressão popular não foi suficiente e o projeto passou pelos vereadores e entrou em vigor. A prefeitura agora paga as empresas por melhorias no sistema. GPS foram instalados nos ônibus para controlar os horários, além de painéis com o itinerário dos veículos no terminal. Os pontos de parada também passaram por reforma e chegaram novos veículos. Os mais antigos passaram por mudanças. Em 2013, também assistimos a uma contradição. Os usuários do sistema que pediam melhorias incluía vândalos, que destruíram veículos novos. Segundo o gerente da empresa, cerca de R$20 mil por mês são gastos só para resolver os problemas. É fácil reclamar que não tem ônibus ou passa atrasado, mas a população também tem que ajudar para coibir esse tipo de atitude, né? E quanto desrespeito. Os jovens percorrem toda a rua Dr. Trajano Camargo em plena área central de Limeira, agarrados à traseira do ônibus. Foi preciso até campanha para lembrar o óbvio: o risco da rabeira em dezenas de flagrantes. Panfletos foram distribuídos aos usuários e cartazes afixados no terminal e nos ônibus. Eles não têm noção do perigo, não. Jogam pedra, xinga, faz gesto. Eles vão atrás da gente, né? Espera a gente em determinado ponto e começa a pedejar o ônibus. Nas ruas e no trânsito, a violência em Limeira piorou muito em 2013. Os números revelam o quanto não temos motivos para comemorar. Somente no primeiro semestre, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontaram que 12 pessoas perderam a vida em homicídios. No trânsito, as vítimas são diárias. O município teve média mensal de 300 acidentes, resultado também de uma frota que não para de crescer. Já temos quase um veículo por habitante na cidade. Nas rodovias da região, tragédias. Em janeiro, um homem morreu depois de uma colisão entre 2 caminhões. Foi o ano em que o anel viário exibiu uma série de irregularidades. Contra a lei, caminhões circularam durante todo o dia. A secretária dos Transportes prometeu mudanças, mas só a longo prazo. Quanto tempo vai ter a primeira operação de fiscalização no anel viário para a questão dos caminhões? A gente ainda não tem um prazo. Quantos motociclistas perderam a vida nas ruas de Limeira? Foram dezenas de acidentes. O motociclista André Luiz Aparecido Pereira, de 34 anos, não resistiu à colisão e morreu no local do acidente. 2 irmãos estavam em uma moto e colidiram de frente com este caminhão. Os 2 morreram na hora. João José de Souza, de 49 anos, morreu depois de bater contra este carro com placas de Santa Bárbara do Oeste que vinha sentido Limeira. A vítima é Marlon Aparecido de Almeida, de 19 anos. Ele fez a rotatória da Avenida Costa e Silva e ia sentido Anhanguera, quando perdeu o controle da motocicleta, bateu na sarjeta e foi arremessado contra esse poste. Os ciclistas também foram vítimas.
Na Via Jurandir Paixão, próximo ao bairro Campo Belo, um pintor de 32 anos morreu depois de ser atropelado. Em junho, o diretor de um clube de ciclismo conhecido em Limeira também perdeu a vida. Luiz Fernando Bruno tinha 50 anos e foi atropelado na rodovia dos Bandeirantes. Em agosto, acidente grave na rodovia dos Bandeirantes. Uma mulher de 46 anos e outra de 26 morreram carbonizadas em um acidente de trânsito. O condutor do veículo perdeu o controle e se chocou contra um barranco às margens da rodovia. Foi quando houve a explosão e o incêndio foi imediato. Foi em setembro. Uma carreta carregada com conhaque tombou na rodovia em Anguera. O motorista sofreu ferimentos leves. E a ferrovia? 2 vítimas em acidentes impressionantes. Em agosto, uma mulher sobreviveu após ser atropelada por um trem no bairro Nova Suíça. O acidente foi próximo ao viaduto Francisco d'Andréa. Uma locomotiva vinha de Mato Grosso, sentido Santos, quando atropelou esta mulher de 36 anos, Andréa Maria Pires. No mês seguinte, um jovem teve parte do pé decepada pelo trem. Ele tentava, junto com outros 3, pegar rabeira e caiu sobre os trilhos. Mais vítimas fatais. Em outubro, um homem morreu atropelado por 2 carros na via Francisco d'Andréa. Foi uma tragédia sem precedentes. 4 mortos no acidente entre 2 carros e 2 carretas na rodovia em Anguera. 3 das vítimas trabalhavam na fábrica de montadora Honda, em Sumaré. A 4ª vítima era de São José do Rio Preto e conduzia um dos caminhões que estava carregado de papel. Os 4 morreram carbonizados, já que houve incêndio após a colisão. 3 vítimas foram identificadas. Renato Teodoro de Oliveira, de 25 anos, era engenheiro da montadora Honda e trabalhava em Campinas. Roberto Katsuda e Bruno Pereira de Andrade, de 29 anos, também eram funcionários da empresa. No final de novembro, um susto. 33 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave, depois que este ônibus tombou na madrugada. A chuva pode ter sido o principal motivo para que o motorista tenha perdido o controle da direção e ter tombado no canteiro central. Dentro e fora das casas, medo. Tá bem complicado, eles não têm realmente mais mínimo de preocupação. Mesmo que não tenha nada, você fica, parece que tem alguém atrás de você olhando alguma coisa. Em 2013, assistimos a violência mostrar a cara. E quanta ousadia. Primeiro, 4 indivíduos rendem o dono da autoelétrica no centro de Limeira. Eles começam a levar peças de carros para o porta-malas de um veículo parado a poucos metros do local. O dono do estabelecimento consegue fugir minutos depois e sai correndo pela rua em busca de ajuda. Enquanto a polícia anunciava medidas para combater o crime, recordes nas ruas. Foi o ano em que Limeira liderou os casos de furtos e roubos de veículos na região. Se comparados com o mesmo mês do ano passado, o número de roubos de veículos quase dobrou em Limeira. A gente tenta dificultar com trava, com alarme, certo? Mas a gente não está conseguindo. Na zona rural, um cemitério de carros no meio da mata. E quantos tiros! Em setembro, um disparo polêmico. José Guilherme da Silva, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça dentro de uma viatura da Polícia Militar. Está sendo apurado o motivo aí dessa arma de fogo está escondida com o indivíduo que conseguiu, mesmo algemado com as mãos para trás, sacar essa arma e cometer o suicídio. A família do rapaz se revoltou com a versão da polícia de que o jovem cometeu suicídio. Meu filho não tinha por que fazer isso. Eles foram várias vezes revistados, não foi uma vez só, e nunca encontrou nenhuma arma, nenhum dos dois. Em novembro, um laudo pericial revelou que não havia partículas de chumbo e pólvora nas mãos de José Guilherme. O laudo do Instituto de Criminalística aponta, entre as conclusões, respingos de sangue no forro da viatura e conclui que não há nenhum elemento técnico que possa sugerir a ocorrência de execução.
No dia 5 de setembro, paramos para ver o crime que marcou até a polícia. O investigador Luiz Carlos Nascimento, conhecido como Luizão, foi morto a pauladas por um pedreiro no bairro Novo Horizonte. O investigador teria ido ao local pela segunda vez intimar o pedreiro a comparecer até a Delegacia de Defesa da Mulher por uma agressão que ele teria cometido a um idoso. Prazer de estar sempre trabalhando com ele ali no período que ele estava na DDM, já há 2 anos. A polícia diz que ele confessou o crime, mas na reconstituição do caso, o suspeito não contribuiu. Eu alego uma certeza que ele deve ter se defendido. Pela alteração que o policial estava indo em casa, eu acho que ele deve ter chegado no meu pai e batido de frente, entendeu? E não bater de frente, meu pai viu que ele estava com arma, não tinha testemunho, não tinha ninguém. A materialidade e a autoria tá decretada a prisão dele e vai ficar preso. Nos bairros, mais insegurança. Gente, a gente não pode ter mais sossego nesse bairro? Você sai de casa, você fica com medo de acontecer alguma coisa e não voltar. A maioria dos assaltos é registrada na rua 25 de Março, no bairro Boa Vista. É difícil encontrar um comerciante que já não tenha sido assaltado. Esse empresário já investiu mais de R$20 mil em segurança e o problema não se resolveu. O medo da violência foi tanto que universitários criaram até uma página na internet para dividir as experiências negativas. A pessoa que sofrer algum tipo de violência ou crime poderá preencher um formulário informando como, quando e onde aconteceu a ocorrência. Cansados com a situação, jovens foram às ruas e conseguiram até uma reunião com o executivo. Dentro das nossas limitações, nós temos feito um esforço possível e às vezes até impossível para que nós possamos melhorar a segurança de uma maneira geral, não só naquela região, mas na cidade toda. Há um bom tempo atrás já vem ocorrendo assaltos. Estou morando aqui há 3 anos. E é algo que não acontecia quando eu entrei na faculdade. Todo tempo a gente fica morrendo de medo, a gente passa na rua, vê algum carro, já sai correndo. Em todos os cantos da cidade, o apelo por segurança. Você chama a polícia, ninguém resolve nada, tudo fica por isso mesmo. Eu queria que tivesse polícia aqui todo dia. Nas ruas, o assunto no dia 23 de outubro deste ano era um só. Que tipo de pessoa pode ser capaz de entrar no trabalho da ex-namorada, tirar a vida dela e, na sequência, a dele? O que leva um homem a matar a mulher e a filha bebê? Sim, estas e outras tragédias marcaram 2013 em Limeira. Em março, Limeira assistiu em choque os detalhes de um crime perverso. Não há como tentar justificar um ato desse. O desempregado Simão Malamã, de 24 anos, foi preso depois de ter confessado o assassinato da esposa e da filha de 1 ano e 8 meses. O corpo do bebê foi encontrado na rua, embaixo de um caminhão. Depois de matá-las, ele alterou a cena do crime para que tudo parecesse um atropelamento. Mesma coisa de tirar um fio seu, né? Outro crime que chocou Limeira. Nelson Santos, 29 anos, matou a ex-namorada Priscila Munhoz, de 26, no fim de uma tarde de 23 de outubro, no centro de Limeira. Ele entrou na loja onde a moça trabalhava e fez 2 disparos contra ela. Santos atirou contra a própria cabeça e morreu horas depois. A tragédia poderia ter sido evitada, já que ela tinha relatado à polícia e à justiça as constantes ameaças. Em 2 segundos, a tragédia que marcou uma família inteira. A queda de um guindaste na obra da Arena Corinthians, estádio sede do primeiro jogo da Copa do Mundo em 2014, matou 2 operários. Entre eles, o limeirense Fábio Luiz Pereira. Ele era operador de caminhão que foi enviado para trabalhar nas obras do estádio do Corinthians há cerca de 2 anos. É uma grande perca, porque para mim ele é mais que um irmão. Ele foi vizinho meu. É um cara sempre sorridente, sempre alegre, feliz da vida. O ex-presidente do clube cumprimentou parentes e funcionários da empresa em que Fábio trabalhava. André Sanches acompanhou o enterro e deixou o local sem falar com a imprensa. Era só uma tarde como qualquer outra para bater papo e olhar o movimento na calçada como fazia todos os dias. Sentava as duas ali na cadeira e ficava conversando.
todo mundo que passava pela rua aqui notava as duas ali todo dia. Mas a aposentada Olédia Viário Marcelari, de 75 anos, morreu atropelada por este carro, conduzido por uma motorista sem habilitação e que, ao perder o controle, invadiu a calçada. De acordo com testemunhas, a motorista transportava um cachorro que a atacou e fez com que ela perdesse o controle do carro e atropelasse as vítimas. No acidente, a vizinha de 58 anos sobreviveu com fraturas e escoriações. Ele voltou e participou de uma das CPIs que movimentaram a política de Limeira neste ano. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Aeroporto foi apenas uma das 3 que investigaram irregularidades no Executivo. A atuação da Câmara e o primeiro mandato de Radiche, a fúria da natureza e um ataque assustador. Fatos que você confere depois no intervalo. Nós voltamos em instantes. Até já. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural. Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas. Olá, amigos, eu quero chamar a atenção de todas as pessoas que estão enfrentando problemas na vida econômica. Você que está endividado, desempregado, passando por apertos e não consegue sair dessa situação incômoda. Nessa segunda-feira, às 7h30 da noite, nós realizamos um clamor e um procedimento que tem ajudado e abrido portas. Pessoas têm vencido na vida econômica. E se você quer fazer parte desse grupo de vencedores, esteja conosco nesta segunda, Rua Tiradentes, 445, no centro de Limeira, às 7h30 da noite. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural. Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas. O ataque de abelhas a moradores do Jardim Ouro Verde em outubro. A Defesa Civil chegou a retirar 100 mil insetos da região do centro comunitário do bairro. Um caso inusitado e que merece ser lembrado. O ataque repentino no fim da tarde deixou em pânico os moradores. Os agentes usaram um megafone para comunicar o ataque aos moradores. Estava aqui que o pessoal começou a correr por causa do ataque da abelha aí. Pelo menos 15 sofreram os ataques. De acordo com a Defesa Civil, o número de casos chega a dobrar nessa época do ano com a primavera. Além de crianças e adultos, uma mulher levou mais de 1000 picadas. Sofreu choque anafilático, mas conseguiu se recuperar. As abelhas do tipo africana atacaram depois que funcionários de uma fábrica de sucos desativada atearam fogo em uma colmeia que se formou no imóvel da empresa. O ano também foi marcado por infestações de escorpiões. No prédio do Centro Infantil Orlando Gris e Rocco foi necessário fazer a remoção de 196 crianças de 0 a 5 anos para outra escola. Um problema não só da escola. O Departamento de Zoonoses registrou no ano mais de 250 ocorrências envolvendo picadas de escorpiões. E nesta outra escola, a denúncia foi sobre infestações de pombos, um problema de toda a cidade e que nesta família fez uma vítima fatal.
Aconteceu num domingo de novembro. A chuva forte transformou as principais avenidas de Rio Claro em corredeiras. Além dos prejuízos nas casas, prédios públicos também foram atingidos. No Centro de Cultura, as cadeiras do teatro ficaram submersas. 3 dias depois da tempestade, moradores ainda trabalhavam na limpeza. Vi carro sendo arrastado, sem contar a minha casa, né? Entrando água nos quartos, em tudo, eu tive que levantar tudo para cima. Ainda em novembro, e um susto para os moradores de Iracemápolis, um vendaval varreu a cidade. A estrutura retorcida do posto se dobrou e veio parar em cima de outro comércio. Outra parte da estrutura atingiu um veículo que permanece ainda no local. As telhas voaram por vários metros de distância e chegaram até o outro lado da rua. Foi só o tempo de fechar as portas, vinha o vento e levou tudo embora. Em Limeira, a fúria das tempestades chegou junto com dezembro. 48 milímetros de chuva em pouco mais de 20 minutos no início de noite de quinta-feira. E muitos estragos. Pelo menos 36 ocorrências foram registradas durante este temporal. Essa residência foi totalmente destruída. Na hora da tragédia, mãe e filhos estavam no local. Do jeito que ficou a casa, quem olha ali acha que não ia sobreviver ninguém ali. Desde que teve um mandato cassado por corrupção em fevereiro de 2012, Silvio Félix mantinha o silêncio, mas no fim de novembro ele apareceu. Na verdade, foi obrigado a aparecer por intermédio de uma convocação na Câmara de Vereadores. Foi na CPI do aeroporto que investigou e constatou irregularidades na obra que Félix depôs. Outras 2 CPIs marcaram escândalos políticos envolvendo contratos para combater a dengue e envolvendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. No início de outubro, o Ministério Público apresentou o fim da investigação sobre o ex-prefeito cassado, Silvio Félix, e a família dele. Segundo o Ministério Público, ele é o principal responsável pelas fraudes, uma vez que somente o prefeito poderia autorizar o pagamento dos contratos. Félix responde a 5 ações na esfera civil e criminal, em que também são réus a esposa dele, Constância Félix, os 2 filhos e outras 26 pessoas que mantinham alguma relação com o governo. A Justiça irá julgar os envolvidos e confirmar um possível desvio de dinheiro público que pode ultrapassar os 60 milhões de reais. Foi dado como incurso de participação em fraudes licitatórias e lavagem de capitais. Desde que foi cassado, o ex-prefeito reapareceu em novembro deste ano pela primeira vez e como testemunha na CPI que investiga irregularidades nas obras do novo aeroporto. Em seu retorno, Félix ainda fez sugestões ao trabalho dos vereadores. Peço que os vereadores vão até o local, façam uma diligência e acompanhados de pessoas que têm conhecimento maior que o meu. E do atual prefeito. A primeira medida que se pode fazer de forma ímproba é justamente dar continuidade ao que se tinha. Afastado de Limeira, voltou a lamentar as denúncias e a cassação. Uma condenação sem julgamento, que é o que aconteceu com a gente, uma condenação sem julgamento. E e tenho que me dedicar à minha família prioritariamente. E quando posso, no que eu tenho atuado dentro do partido, no que eu posso. As investigações movimentaram a Câmara de Vereadores durante todo o ano. Já em janeiro, teve início a CPI do SAI, que durou 6 meses para apurar supostas irregularidades em procedimentos licitatórios e em contratos celebrados pela autarquia. O próprio vereador investigado aprovou a instalação da investigação na época, mas foi alvo de uma comissão processante e teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Outra CPI atravessou o ano, a que investigou as obras do aeroporto de Limeira, quase 14 milhões de reais, e no local apenas parte de uma pista para pousos e decolagens. O ex-prefeito cassado, Silvio Félix, prestou depoimento e se defendeu das acusações de superfaturamento na construção. No relatório final da investigação, os vereadores pediram a devolução de 6 milhões de reais.
E a epidemia de dengue neste ano também deu o que falar. A primeira morte decorrente da doença foi em maio deste ano e somente nos 5 primeiros meses do ano já eram 700 casos. A nebulização para proteger a população virou escândalo. Virou outra comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades na administração de Paulo Radiche, a CPI da dengue. Por 3 meses buscou falhas na contratação emergencial do Serviço de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Durante os depoimentos, várias acusações que expuseram falhas graves no procedimento. Houve um erro administrativo, da minha parte. Apesar das irregularidades, o relatório final da comissão, além de apontar os problemas, apenas sugeriu mudanças para o executivo e blindou o secretário na época, Raul Nilsen Filho. Nomes de ruas foram aos montes. Homenagens, outras dezenas. Teve até paredão da guarda e moedas atiradas no plenário por manifestantes que protestaram contra a corrupção e por mais investimentos públicos em educação. O grupo chegou liderado pelo advogado que entrou na tarde desta segunda-feira com requerimentos pedindo que fossem abertas comissões processantes para afastar dos cargos o prefeito Paulo Radiche e o presidente da Câmara, Rony Martins. Escândalos também. O excêntrico vereador Tigrão não ficou famoso por nenhum projeto de lei, a não ser o que proibiu a venda de carne moída em bandejas, mas foi vítima de um procedimento interno para investigar a utilização do carro oficial do Legislativo de maneira irregular e logo nos primeiros dias de mandato anunciou que gastaria pelo menos 20 mil para enfeitar o seu gabinete na Câmara, inspirado no estilista e deputado federal Clodovil Hernandes. Também enfrentou problemas com o Detran para circular em seu Tigrão móvel. Projetos polêmicos do Executivo, como a lei do supersalário, subsídio do transporte público, autorização para empréstimo de 25 milhões para compra de softwares, foram aprovados com folga pela base governista. A TV e o rádio deram o que falar antes mesmo de entrarem no ar. Em maio, a Justiça determinou a suspensão das transmissões ao vivo das sessões pela Rádio Educadora, que tem como sócio proprietário o vereador Bruno Arcaro Bortolã, que ocupou por um período como suplente a vaga de Raul Nilsen Filho. Aí, a criação de um sistema próprio de rádio e TV com investimentos de quase 9 milhões de reais provocou tanta polêmica que o presidente da Câmara, Rony Martins, anunciou em novembro que fica suspensa a implantação do projeto até que sejam realizadas audiências públicas. O reajuste dos parlamentares foi logo aprovado. Com o reajuste, a remuneração de cada parlamentar passará de R$ 5.539,16 para R$ 5.888,68. No fim do ano, foi criada a ouvidoria parlamentar que completou no dia 12 de dezembro um mês de prestação de serviços com 20 ocorrências registradas. A população está entrando em contato, eles querem saber como que funciona mesmo uma ouvidoria. Na segunda quinzena de dezembro, membros das duas CPIs, Dengue e Aeroporto, entregaram os relatórios finais das investigações sobre irregularidades apuradas ao Ministério Público. E terminaram o ano correndo contra o tempo, com 3 sessões extraordinárias em uma semana para dar conta de aprovações de projetos do Executivo. Matérias que precisam ser votadas antes do encerramento do ano para que entrem em vigor a partir de 2014, a partir do ano que vem. Melhorias na saúde, projetos para a educação, fim de filas nas creches ou atos efetivos nos bairros serão projetos, quem sabe, para 2014. Paulo Radiche saiu da última posição das pesquisas eleitorais direto para o Paço Municipal de Limeira e debutou em 2013 como prefeito. Para muitos, um salvador depois de tanto desgosto com a administração de Silvio Félix, que deixou a prefeitura caçada. Mas o homem que poderia ajudar a cidade a vencer o trauma deixado por tantos escândalos de corrupção enfrentou polêmicas, a rejeição e sobraram críticas no primeiro ano de mandato. A
A escolha do secretariado já trouxe a Paulo Radiche as primeiras polêmicas do mandato. Ex-prefeito de São Vicente, Tércio Garcia Júnior, fez Radiche receber as primeiras e duras críticas. Outro homem forte do governo, Mauro Zeuri, teve o nome como réu em ação civil pública por improbidade administrativa na cidade de Rio Claro. Os dois foram mantidos, mas 7 deixaram a atual administração ainda neste ano. Os secretários de Educação, José Claudinei Lombardi, o Zezo, e o superintendente do Instituto de Previdência, Milton Caran, também colocaram o prefeito em maus lençóis com os apelidados supersalários. A medida custou cerca de R$270 mil aos cofres de Limeira em 2013 e deu o que falar. 224 homens das polícias militares, civil e das guardas civis municipais de Limeira e Rio Claro entraram no Jardim Odécio Degan em fevereiro. O choque de ordem foi a primeira atividade do projeto Este Bairro é Meu. Foi em março que uma longa greve fez Paulo Radiche enfrentar servidores públicos coordenados pelo Sindicel, que paralisaram as suas atividades, reivindicando reajuste de salários e melhorias de trabalho. Este problema apontou em março, mas durou longos meses, obrigando a população a lutar por um direito garantido e sem atrasos. Em abril, um novo escândalo abalou a imagem do governo. A contratação de uma empresa de marketing para desenvolver uma logomarca para Limeira no valor de R$ 34.893. Pela primeira vez, Paulo Radiche deixa o cargo, que é ocupado pelo vice, por 18 dias, com destino à Ásia. Ele visitou 3 países, com o objetivo de atrair empresas para Limeira, mas nada de concreto foi oficializado. Um popular deu um susto no prefeito, protocolou o pedido de abertura de uma comissão processante para afastá-lo do cargo e também o presidente da Câmara. Da polêmica do ano, derrubada das casas no Água Espraiada. Em agosto, teve a redução da tarifa de R$ 2,85 para R$ 2,75. Ainda neste mês, a Câmara de Limeira aprovou o projeto de lei que autoriza o município a negociar um empréstimo de até R$ 25 milhões com o BNDES. A proposta tinha o objetivo de modernizar a central de atendimento à população com a compra de softwares. Mais um dissabor em agosto, a Justiça de Limeira determinou que o secretário de Saúde, Raul Nilsen Filho, fosse afastado do cargo por conflito de interesses. Despejo no Paço Municipal? Sim, e isso Radiche também teve que enfrentar neste primeiro ano de governo. Foi difícil de engolir também em outubro a notícia de que Limeira não está entre as 10 cidades a receber o programa Bom Prato do governo do estado. Também foi preciso ver várias cidades da região receberem o poupa-tempo e aguardamos na fila. Mais um susto. Luiz Henrique Quintal, segundo colocado nas últimas eleições, pede que o diploma de prefeito de Radiche seja cassado. Na audiência para julgar a ação por abuso de poder político e econômico, nada definido e o processo deve voltar para Limeira para que sejam ouvidas testemunhas. Novembro chegou com 2 boas notícias para a educação limeirense. A cidade está pré-selecionada no MEC para receber um curso de medicina e ter uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 12 meses depois, o agendamento de consultas na Policlínica Municipal, antigo postão, expôs a população a este cenário. Uma onda sem precedente de vandalismo atingindo bens públicos como o Parque da Criança, Moinho e uma escola encerraram o 2013 e o primeiro ano da era Radiche. A seguir, uma queda que entristeceu o limeirense e que também marcou o primeiro ano do mandato Radiche. O Moinho virou cinzas, quase 2 milhões de dinheiro público em brasa. Mas ainda bem que outras imagens também irão ficar na memória da cidade. A superação de um guerreiro no esporte. Quem inventou, educou, fez arte. A retrospectiva 2013 da TV Jornal volta já. É um instante só. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural. Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas.
Arte Mineira, há 10 anos especializada em móveis e decoração, oferece a seus clientes várias opções da linha de móveis, seja para sua área interna ou externa. Móveis ecológicos feitos artesanalmente com madeira de demolição, mesas de todos os tamanhos, cadeiras e bancos de argelim, móveis em alumínio fundido com pintura eletrostática, tudo com até 10% de desconto à vista ou em até 6 vezes no cheque pré sem juros. Arte Mineira, em Limeira, no Anel Viário, em frente ao Walmart. Telefone 19-3442-6256. Em Piracicaba, na Avenida Limeira 465. Telefone 19-3371-0942. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural. Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas. O Moinho Ora Tlabora foi um projeto da administração Félix que custou quase 2 milhões de reais aos cofres públicos. Era para ser um ponto turístico da cidade e foi inaugurado em 2012 para isso. No entanto, desde então só foi alvo do descaso da administração pública atual e sofria com constantes atos de vandalismo. Até que, há poucos dias, esse patrimônio cultural de Limeira foi abaixo. Foi no início da noite de uma segunda-feira, 16 de dezembro. Em pouco menos de uma hora, mais de 1,5 milhão e, acima disso, um patrimônio cultural de Limeira que veio abaixo. É um ato de vandalismo, assim, realmente vergonhoso. O Moinho de Vento foi inaugurado no dia 15 de setembro do ano passado pelo ex-prefeito Orlando José Zovico, data do aniversário dos 186 anos de Limeira. Por dentro da estrutura, as pedras de moagem de 4 toneladas foram trazidas da Alemanha, especialmente para a construção. O arquiteto holandês que doou o projeto à cidade fez uma única exigência, que a obra não fosse meramente turística e que se tornasse produtiva para Limeira. O espaço foi aberto ao público poucas vezes e depois da ação de vândalos foi trancado pela atual administração, que nunca apresentou nenhum projeto para o local. Durante todo o ano foram feitos diversos flagrantes. O promotor Luiz Alberto Segala Bevilacqua pediu explicações à prefeitura sobre os cuidados com o patrimônio cultural e responsabilizou o executivo pelo abandono do moinho e também por sua destruição. Patrimônio cultural, tendo em vista o envolvimento de verba pública, há uma obrigação do município no resguardo e na manutenção, independentemente que se esteja ou não em área privada. Uma cena triste que marca 2013 em nossas memórias para sempre. E nós chegamos à reta final dos principais fatos de 2013, ocupando as primeiras posições em nosso ranking de acontecimentos que marcaram o ano. Os destaques vão para o esporte, cultura, educação e economia. Uma injeção de 510 milhões de reais na região. O anúncio de que a Mercedes-Benz escolheu a vizinha Iracemápolis para instalar sua nova fábrica no Brasil foi um dos principais fatos econômicos do ano. Nesta cerimônia, no dia 2 de outubro, a vinda foi oficializada. A planta de Iracemápolis deve gerar 1.000 empregos diretos e 3.000 indiretos, já que a vinda da montadora deve atrair outras empresas para a região. Já para Limeira, 2013 não foi um bom ano com relação a novos investimentos na área industrial. Uma concessionária de caminhões, Volvo, foi anunciada, mas a notícia ficou por conta de denúncias do Sindicato dos Trabalhadores, que encontrou no canteiro de obras uma série de irregularidades. No comércio, a ACIL comemorou seus 80 anos em Limeira. A ACIL foi lançada em 1933 e possui 2.000 associados. É uma entidade representativa das empresas e dos que produzem bens e serviços em nossa cidade. E o Cinecol chegou aos 25. 25 anos já de muito trabalho, muita dedicação e muito retorno para a família comerciária. A
cidade também ganhou seu terceiro shopping center em 2013. O Shopping Nações Limeira foi inaugurado no dia 12 de setembro. Um investimento de 250 milhões e a perspectiva de geração de novos 3.000 postos de trabalho. São 2 corredores principais, com espaços exclusivos para crianças e adultos, além do piso superior, onde vão estar concentradas as atrações voltadas ao entretenimento. É lá também que está a praça de alimentação, com uma vista especial para o Morro Azul. O local já é considerado um dos cartões postais por aqui. E olha que esse é só o início. Inventaram e valeu a pena. Essa manta é capaz de absorver o necrochorume, um líquido que o corpo libera durante o processo de decomposição, desenvolvida por este grupo de alunos de um colégio particular, foi vencedora de um prêmio nacional promovido pelo Sebrae. A gente viu que o nosso projeto ganhou um prêmio nacional e a gente quer sim tirar ele do papel e começar a comercializar de uma maneira maior. No SESI, também a inovação fez notícia. Um quadricóptero desenvolvido com câmeras que pode ajudar bombeiros em situações de risco. Os alunos usaram isopor para tornar o quadricóptero mais leve. Na Unicamp, este carrinho foi o destaque. Carros que andam sozinhos e pequenos robôs que dão ideia do que vem por aí quando o assunto é tecnologia. No Festival de Ciências promovido pela Prefeitura, ideias também não faltaram. Também é possível acender uma lâmpada sem corrente elétrica, função do Mega Tesla. Em outubro, a Escola da Beleza chamou a atenção da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, que esteve na cidade para a inauguração do Polo Regional. Em 2013 foi mais um ano para o limeirense demonstrar a sua paixão pelo basquete. Mesmo diante de uma campanha ruim no Campeonato Paulista, sem a classificação esperada para as semifinais, a torcida estava lá. Junto da Winner Cabum Limeira, que fez grandes investimentos em jogadores de peso e não acabou o ano sem resultados positivos. Entrou na Liga Nacional imbatível, líder e invicta, vencendo uma sequência de jogos. A diretoria da Internacional de Limeira, no ano do centenário do time, comemorou e também reivindicou. Problemas no estádio foram apresentados e uma série de atividades marcou os 100 anos de história, que também ficarão para sempre na memória e neste livro, escrito pelo jornalista Edmar Ferreira. Para os lados do Independente, o clube fez investimentos, como a contratação do meia uruguaio Facundo Montes, para a disputa da Série A3 do Paulista em 2014 e visando o acesso à Série A2 de 2015. E mais uma vez fez bonito no esporte o limeirense Odair Ferreira dos Santos, que conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico em Lyon, na França, este ano. Chegou na primeira colocação nos 5.000 metros para deficientes visuais e fez a sua melhor marca do ano. Graças a Deus, mais uma vez eu saí vencedor. Foi e é também um orgulho de todos nós. Festival de Teatro. A peça marca a abertura da temporada 2013 do Teatro Vitória. Em cena, Débora Falabella, Maurício de Barros, Rodolfo Vaz e Priscila Jorge. 30 de aspirina e 2 anos de completo alinhamento ao mundo. Feste Afro. O Festival de Música com temática afro vai acontecer pela 8ª vez em Limeira. É um festival de MPB, né, com a temática afro. Essa é a proposta do festival. Feira de Patchwork. No local estão expostos os trabalhos de 90 artesãs e empresários do ramo.
exposições aos montes e a gente sempre estava lá. Relembrar os 7 anos despertando sorrisos. As fotos expressam os momentos únicos, vividos por crianças que frequentam as oficinas e os cursos desenvolvidos e oferecidos pela Casa da Cultura. Os quadros fazem parte da exposição O T da Questão, de Eduardo Moraes. São 26 obras da artista plástica Lícia Simonetti. Canta Limeira, e ela cantou. A 12ª edição do Canta Limeira, Festival Nacional de MPB, recebeu 233 músicas. Orquestra tocando Pink Floyd. Nazi tocando com a orquestra. O roqueiro vai se apresentar pela primeira vez com uma orquestra sinfônica. O Avena voltou. Depois de 20 anos fora dos palcos, o quarteto vocal, que caracteriza o grupo desde a sua formação, volta a se apresentar. Há quem diga que não foram muitas as opções culturais em Limeira neste ano, mas os artistas fizeram a parte deles. Pintaram, bordaram, interpretaram e cantaram. Fizeram das ruas um grande palco, dos palcos uma grande festa, e a cidade aplaudiu como grande público. Não escolhemos o número 20 à toa nesta retrospectiva. O número 20 foi muito especial neste ano aqui na TV Jornal. 2013 marca nossos 20 anos de história, numa trajetória sempre ao lado da comunidade, com o compromisso de dar voz ao povo e ser um canal de informações, entretenimento e diversão. Já já nós vamos contar essa história. Os 20 anos da TV Jornal você vê a seguir. Não saia daí. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas. Continua a mega liquidação pós-Natal Avan. Você tem até o dia 31 para comprar tudo barato. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. E ainda, piscina 2.300 litros Bestway de R$ 159,90 por apenas 10 vezes de R$ 9,90. Cadeira alta fixa Mor, somente R$ 29,90. Guarda-sol a partir de R$ 19,90. Corra antes que o estoque acabe. Avan, não tem crise para quem vende barato. Na Emboava, há 43 anos, o Natal é muito mais que uma festa. É uma celebração. E a troca de presentes só eterniza este mágico momento. Escolha o seu na Emboava. Solar, só coleções de grifes famosas. Câmeras e celular, todos os lançamentos 2014. Mas para o pessoal da Emboava, o melhor presente é ter você como cliente e amigo. Emboava, Rua Santa Cruz, 586. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas. Nossa primeira transmissão foi em 10 de dezembro de 1993, com a edição número 0 do Jornal da Cidade, indo ao ar às 19h30, como acontece diariamente até hoje. Temos cerca de 13 horas diárias de programação própria no ar, o que nos torna uma das mais ativas e estruturadas TVs locais do país. Presente em mais de 30 municípios, a TV Jornal é um testemunho vivo da história da cidade de Limeira e região. E o seu aniversário de 20 anos ocupa o nosso primeiro lugar no ranking. Foi com este comunicado, no dia 10 de dezembro de 1993, que entramos no ar. Está no ar, a partir de agora, para Limeira e região, a TV do Sistema Jornal de Rádio e Televisão. A paixão por Limeira e seus potenciais foi a nossa primeira reportagem, acompanhada de boas-vindas de autoridades locais da época, prefeito Jurandir Paixão e até o governador Fleury. É um motivo de orgulho saber que Limeira, uma cidade progressista, com um povo trabalhador, dedicado, passa a contar com uma emissora de televisão que, por certo, vai trazer mais diversão, mais informação para todo o povo dessa cidade.
A população também torcia pelo nosso sucesso. Vai ser melhor para a sociedade, né? E Orlando José Zovico falava sobre a luta para trazer esta conquista para a nossa cidade. Nós podemos dizer que a criança nasceu, está hoje em pleno vigor, iniciando suas atividades. Eu tenho hoje a imensa satisfação de dizer que o Sistema Jornal de Rádio e Televisão entrega para a minha querida cidade de Limeira a nossa querida TV Jornal. E a criança chegou à maturidade, muitos chegaram juntos. Alguém reconhece a repórter da época? Convocadas no segundo dia. E também esse jornalista? Luiz Biagione, aqui da redação. Profissionais que seguem com a emissora esta jornada de sucesso ainda hoje. O Jornal da Cidade foi o primeiro programa da emissora, sempre às 7h30 da noite. A apresentação era de Reinaldo Grassi e depois Orlando José Zovico. 1927. Sempre estivemos ao lado da população. Isso está sendo uma pouca vergonha para a população. As mulheres carregando baldinho daqui, baldinho dali, para pegar água, para poder fazer comida para os filhos comer. Elza Tan, que já reinava na política como presidente da Câmara e enfrentava protestos com as medidas autoritárias, como o reajuste arbitrário de IPTU, determinado pelo prefeito Jurandir Paixão. A visita do governador era frequente. Em abril de 94, também nos despedimos do ídolo Ayrton Senna. Emoção e tristeza tomaram conta de São Paulo hoje, no último adeus ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Os problemas com sem terra. Cada dia que passa, novos barracos são feitos. E na mesma época, o destaque de Limeira era a privatização do sistema de água e esgoto, que não diferente de hoje, segundo vereadores da oposição, foi aprovado a toque de caixa e graças à maioria da base governista. Na nossa opinião, o projeto foi precipitado e nós não tivemos condição de estudá-los a fundo e dar um posicionamento à população de Limeira. E também exibíamos no início de 94 assuntos curiosos, como a presença da Associação Nacional dos Ufólogos para checar uma hipótese de discos voadores neste terreno. Os indícios de que realmente poderia ter pousado aqui discos voadores. É bem provável. É comum em pouso de nave, né? Ensinamos como fazer a conversão de URV, a Unidade Real de Valor, moeda da época. Divida o valor do produto pela URV do dia 30 de junho. Conosco, a população também aprendeu a usar o cinto de segurança. O que o limeirense faria se ele tivesse que usar realmente o cinto aqui dentro da cidade? Muito bom, né? Porque é bem seguro, né? Atrapalha um pouco, né? Você não ia achar muito bom, não? Não é muito legal, não. A nossa grade de programas foi crescendo, assim como a audiência da emissora, que atingiu o primeiro lugar com apenas 3 anos de atividade. E assim se mantém até hoje, alcançando picos que superam em até 100% a audiência da segunda colocada no horário. Hoje temos cerca de 13 horas diárias de programação própria no ar, o que nos torna uma das mais ativas e estruturadas TVs locais do país. Passar de repetidora a geradora também foi um grande passo. Nós éramos uma repetidora de televisão com o Canal Brasil, direito de fazer geração. Mas a TV começou a expandir de tal forma que as 2 horas já não estava dando mais. E a gente, para não fugir da lei, para não prejudicar as coisas, não deixar de fazer as coisas como deveria ser feito, nós começamos a lutar por uma geradora, que seria um canal onde a gente poderia fazer, como faz hoje, direito de uso de 24 horas por dia. Então a TV Jornal é uma das poucas emissoras que tem uma geração própria de tantas horas de programação. E foi com muito trabalho que hoje a TV Jornal está presente em mais de 30 cidades da região. Em 2014, tem mais novidades além de mudanças tecnológicas. Nós já estamos aprovando o HD, né? Vai sofrer uma reformulação e nós temos que nos adequarmos na evolução tecnológica. Agora nós já estamos pensando em uma expansão regional mais ampla, né? Então a gente já pensa em Campinas, Rio Claro, Araras, Piracicaba
Americana. E nesses 20 anos, muitas são as lembranças, não é mesmo, Zovico? O Luzes da Cidade ocupa um lugar especial no coração. Foi uma verdadeira maravilha que a TV Jornal realizou. Eu acredito que nós fizemos 5 anos seguidos. Eu iniciei essa campanha no Jornal da Cidade, foi crescendo. No 3º ano, a cidade foi visitada por um número enorme de pessoas da região, porque Limeira ficou completamente iluminada. Eu queria fazer aqui, Raquel, também um agradecimento todo especial à população que naquela época nos atendeu, iluminando a cidade de Limeira da forma que foi iluminada. E em linhas gerais, eu tenho que agradecer tanta gente, Raquel, porque todo mundo que trabalha aqui, eu tenho, por cada funcionário, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. É através deles, fazendo o que a gente tem vontade, o que nós planejamos, é que nós conseguimos colocar uma programação desse nível. E colocando uma programação que agrade a população, nós temos o retorno da audiência. Nós vivemos em função da audiência. E quero agradecer à população, que em toda oportunidade que nós lançamos alguma coisa, ela acata, recebe e nos preenche com a audiência. Olha, muito obrigado a todos. Eu quero aproveitar para desejar a toda a população um feliz ano novo. A você que começou aqui, né, há 20 anos atrás e voltou, eu tenho por você um carinho muito grande, Raquel. A emoção e os olhos cheios de lágrima carregam uma imensidão de acontecimentos. O passado da TV Jornal de Limeira, vivo e bem guardado, que trouxe e traz a vida de uma cidade para uma tela de TV. Foi assim nos últimos 20 anos que agora dão passagem para novas histórias para contar. Esses foram os fatos e as imagens que marcaram 2013. E não se esqueça, em nossa programação e na página da TV Jornal na internet, você pode rever a nossa retrospectiva desse ano. Nossos votos para que o próximo ano seja repleto de boas notícias. Obrigada pela sua companhia e um feliz 2014. Um bom ano novo para você e não se esqueça, em 2014 a gente se encontra aqui na TV Jornal. Retrospectiva 2013. Apoio Cultural Rio Verde. 30 anos. Experiências construtivas.